E me desculpem de estar relatando alguns desses casos, eu falei superficialmente sobre alguns. Isso não tem a intenção, de modo algum, de causar ira ou raiva. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você ter raiva, e eu já ouvi essa frase uma vez, mas não me lembro o autor, ter raiva é como se você tomasse veneno e esperasse que seu inimigo morra, porque quem está envenenado é você. A gente tem que ter, sim, indignação, porque às vezes isso que nos leva para frente. E quando hoje a Salete estava falando, eu fiquei muito emocionado e pedi com muito fervor aquela capacitação. Pedi e peço por favor a todos que aqui estão e os que não estão aqui também, peço ao Espírito Santo que arranque do nosso peito o ódio, a raiva, mas que deixe a indignação, para que a gente leve adiante o combate, principalmente a prevenção a esse tipo de delito, que realmente atinge aquilo que há de mais caro, depois de Deus, para mim, e acho que para qualquer pessoa com o mínimo de senso, o mais importante que existe são as crianças. É a razão de ser até biológica da gente. Bem, e esses tipos de casos não são privilégio, aliás, isso não é privilégio de modo algum, do Brasil. Isso acontece no mundo inteiro, né? Existe turismo sexual no Brasil e fora dele. Nós estivemos fazendo um curso no exterior, nos Estados Unidos, durante uma semana, junto ao FBI e à Interpol, e pudemos observar que, infelizmente, existem lugares em que isso é até institucionalizado. Tem clubes organizados, tem símbolos. E muita gente simplesmente organiza esse tipo de excursão para vir ao Brasil, especialmente nos estados mais pobres, nos lugares mais atingidos pela ignorância, para explorar as nossas crianças. Dom Ascona é uma das pessoas que denuncia esse tipo de delito. Bem, na internet, a situação não é diferente. Infelizmente, a internet é uma porta que traz muitas coisas ruins para a sua casa. E muitas coisas boas também. A gente tem que saber, a internet não é ruim, muito pelo contrário, é um excelente e indispensável instrumento de hoje em dia. Mas ela também é uma porta aberta na sua casa para o mundo. Uma criança que está navegando na internet é como se ela estivesse parada no centro de uma grande cidade. Ela está sujeita a qualquer tipo de abordagem. E da mesma forma que nós devemos olhar o nosso filho quando está andando na rua, com quem ele anda, com quem ele fala, na internet também deve ser assim, porque a internet é o mundo. Por isso que eu sempre lembro uma coisa óbvia, simples: lugar de computador usado por criança é num local acessível da casa, de preferência na sala, onde tenha gente que passe lá e olhe sempre. Estão sendo dados passos em relação à melhoria do combate a esse tipo de crime. Um passo importante foi em maio do ano passado, quando pela primeira vez na América Latina a Google entregou os conteúdos requisitados pela CPI da pedofilia, suspeitos de conter pornografia infantil. E as empresas, não só a Google, mas outras, sempre, sistematicamente, nós sabemos disso, especialmente os juízes promotores que aqui estão, sistematicamente se recusavam a fornecer esses elementos. E ainda continuam. Mas nós temos agora já um início de trabalho, um instrumento, que é esse acordo que foi firmado com várias empresas, não todas ainda, no sentido de preservar e fornecer esses dados. Na época em que a Google entregou 3.261 profiles, e nós fomos examinar, nosso grupo de trabalho da CPI, sinceramente, nunca vi tanta porcaria. Os profiles podem ter uma foto ou podem ter 200 fotos. E a gente ia examinar para ver o que realmente daquilo ali era
pornografia infantil, que é um crime ligado à pedofilia? Muita coisa não era, e muita coisa era. Pornografia infantil da pior espécie, infelizmente, bebês sofrendo abuso sexual. Crianças pequenas, vilipendiadas, amarradas, agredidas ou simplesmente expostas. E, inclusive, verificamos outros delitos ali, crimes de racismo, crimes de ódio, até culto ao diabo foi verificado ali nessas páginas. Então, nós precisamos evoluir muito nesse trabalho de cobrar para que as empresas que fornecem acesso à internet e serviços telemáticos em geral, cuidem, tenham a sua responsabilidade de guardar e fornecer esses dados quando necessários em uma investigação de um crime, especialmente um crime que atinge a nossa prioridade absoluta, que é a criança e o adolescente. Falar especialmente dessa questão, internet grooming. Muita gente sabe o que é. Na verdade, é uma expressão inglesa que significa o assédio contra crianças feito pela internet, o assédio sexual. Isso é uma realidade, isso acontece a cada dia. Essa semana, que acabou de passar, na minha comarca, tivemos um caso desse. Parece que todo mundo sabe que está na televisão, que quem está conversando com você numa sala de bate-papo pode ser aquilo que está falando ou pode não ser. Mas, infelizmente, muita gente ainda entra nessa conversa, especialmente criança e adolescente. Nós temos que saber, existe esse assédio pela internet, ele já foi objeto de estudo de uma universidade da Inglaterra, que estabeleceu, inclusive, as fases em que ele ocorre. E é muito sério e pode acontecer dentro da nossa casa. Nós estamos falando aqui de crimes ligados à pedofilia, então acho importante falar um pouco sobre pedofilia, que nós ouvimos falar e muitas vezes não temos um conceito exato e cada um vai ter o seu. Muita gente me pergunta, o sujeito que faz essas coisas que você relata é louco? Não, não é louco não. Para nós, operadores de direito, interessa muito saber se ele é imputável ou não. Os estudos têm mostrado que a absoluta maioria, 80% a 90%, são perfeitamente imputáveis, ou seja, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que é certo e errado. São pessoas aparentemente normais, só que eles têm uma preferência sexual por criança. E quando eles resolvem exercitar essa preferência, eles cometem os crimes ligados à pedofilia, que destroem a parte que eu reputo mais importante da sociedade, que são as crianças e os adolescentes. Bem, eu acho importante a gente falar um pouco, especialmente para mães e professores que estão nos ouvindo, alguns sintomas que podem indicar que uma criança sofreu um abuso sexual. Muitas vezes as mães são as primeiras a perceber, mas muitas vezes são os professores. Eu até registro aqui, meu pai é professor, minha mãe é professora, e não por causa disso, mas pela importância, eu reputo que é a profissão mais importante que existe. Mais importante, educação é a base de tudo. E muitas vezes são os professores que salvam crianças que sofrem abuso durante tempo. Então vamos ficar atentos a esses sinais. As crianças normalmente têm transtorno de sono e de apetite, enurese noturna ou ecoprese, ou seja, fazem xixi ou cocô na cama, evasão escolar, medo de frequentar a escola, depressão, baixa autoestima, conhecimento inadequado sobre sexo a criança apresenta, comportamento sexualizado, dificuldade no aprendizado. E a criança, embora nem sempre, quase nunca, verbalize o abuso, ela demonstra isso de várias maneiras. Uma maneira interessante é através de desenho ou de bonecos. Nós temos até exemplos de alguns desenhos feitos por crianças que sofreram abuso. Ali a gente pode perceber, no desenho acima e à esquerda, a criança faz as pessoas com olhos ameaçadores e os braços lembram órgãos sexuais. No outro, à direita, em cima,
A criança desenha o pai, que era o abusador, e infelizmente, em caso de criança, o pai é mais de 20%, a estatística relativa ao pai, no caso de abusador, desenha o pai como um monstro. No de baixo, a criança desenha sua família unida e o pai afastado, porque ela queria esse afastamento, porque ela sofria com aquilo. Eu, há 3 semanas, me entrevistei com um pai que abusou de 2 filhas. E ele até chegou para mim e contou o que tinha acontecido, mas falou, mas eu não me lembro de nada. Eu falei, como o senhor está me contando? A minha mulher me contou. Ou seja, ela assistia. Eu falei, mas como que o senhor fez isso e não se lembra? Eu estava possuído pelo diabo. Tá certo, então me conta. Ele contou, confessou, mas sob esse justificativo, estou possuído. Eu falei, então faz favor, chama esse diabo aí, porque vai ele e vai o senhor também, preso. Mas ele acabou vendo que aquilo não tinha o mínimo cabimento e reafirmou que realmente tinha feito isso. Justificou dizendo que tinha sofrido abuso na infância. E eu não duvido que seja verdade, embora isso não justifique. A legislação, uma das partes que a CPI da pedofilia trabalha, é no sentido de produzir uma legislação, que é o nosso instrumento de trabalho, mais adequada ao combate desses crimes. Conseguimos já formular uma lei, a Lei 11.829, que trata de pornografia infantil. Não só disso, mas principalmente disso. Modificou os artigos 240 e 241 do Estatuto Criança e Adolescente. Essa lei foi muito importante porque ela criminalizou a simples posse de pornografia infantil. O que acontecia antes dela é que muitas vezes se fazia uma busca e apreensão, chegava na casa de uma pessoa suspeita de produzir pornografia infantil, mas não podia ser feita uma prisão, porque ela dizia, eu jamais transmiti isso, eu não publiquei. Essa lei 11.829 até trouxe outras inovações, e ela foi muito importante, permitiu várias operações da Polícia Federal. E existem outras leis em andamento. Como eu já disse aqui, dia 7 de agosto, o Código Penal foi modificado e trouxe algumas novidades muito interessantes relativas aos crimes ligados à pedofilia, como, por exemplo, o estupro de vulnerável. Pela lei vigente, hoje, se qualquer menor de 18 anos sofrer um estupro, não há mais necessidade de que a família ou o representante legal se manifeste. Nós, do Ministério Público, podemos já tomar a iniciativa. Esses casos também correrão obrigatoriamente em segredo de justiça, isso é muito importante também para preservar a vítima. Agora, falando de lei, se me permitem, porque no meio de tantas pessoas muito mais capacitadas do que eu, com certeza, eu acho que a lei é um instrumento importantíssimo, é evidente, e nós temos sempre que lutar por ela e preservá-la. Nós vivemos num Estado democrático de direito, e a lei somos nós que fazemos. Entretanto, jamais podemos esquecer que a lei é um instrumento ao lado de outros. E o nosso objetivo é a justiça, que é mais do que lei. Uma lei, inclusive, só é útil quando ela é interpretada com vista nisso. Com vista o que a gente tem dentro do coração, nos ensinamentos de Deus, com o apoio, com a iluminação dada pelo Espírito Santo. Eu quero falar sobre uma outra parte muito importante da CPI da pedofilia, é a parte da conscientização. As campanhas todos contra a pedofilia, a campanha Proteja e diversas outras campanhas que estão por aí, visando principalmente prevenir e proteger a criança dos crimes ligados à pedofilia. Quero especialmente agradecer as pessoas que espontaneamente se engajam nessa campanha, e temos feito por aí cursos, palestras, seminários, eventos esportivos, sempre com muita participação popular e com participação de muitas pessoas que emprestam o seu prestígio a essa campanha,
vai um agradecimento especial ao Eros Biondini, meu amigo, e que espontaneamente se dispôs e está, especialmente no estado de Minas Gerais, trabalhando para defender os direitos da criança e do adolescente. O meu abraço, o meu agradecimento ao padre Fábio de Mello, que espontaneamente quis conhecer a campanha. Quando ele esteve em Divinópolis, eu tive a honra de hospedá-lo, conversamos longamente a respeito disso, e ele, a partir daquele momento, disse: eu assumo esta campanha, e tem dado esse respaldo. Não só ele, mas o senador Magno Malta, que foi quem iniciou essa luta no Senado Federal, e diversas outras pessoas que espontaneamente se juntam a essa luta. Ali a gente pode ver, temos a Luciana Gimenez, cujo programa atinge uma faixa de população muito importante para ser conscientizada da necessidade de defender os direitos da criança e do adolescente, de denunciar esse tipo de delito e principalmente prevenir. Outros cantores, como, por exemplo, o KLB, Paulinho Pedra Azul, o presidente da República. Eu não quero falar de política e pouco me interessa a política, especialmente a partidária. Mas ele foi muito sensível a essa causa, tanto que essa lei contra a pornografia infantil foi proposta em julho e sancionada dia 25 de novembro. Teve uma tramitação especialmente rápida. E diversas outras pessoas, Jean Giovanni, Sérgio Reis, Frank Aguiar, pessoas não só da nossa religião, da minha religião e de vocês, mas de outras religiões, evangélicos, católicos, espíritas. Sinceramente, o que importa é defender a criança e o adolescente. Dentro dessa campanha, temos feito seminários, palestras, atendido muitas e muitas pessoas, particularmente, e esse atendimento é muito importante, e os colegas do Ministério Público fazem esse atendimento, é da nossa atribuição, e sabem do que eu estou falando especialmente. Quantas e quantas vezes, ao acabar uma exposição em determinado lugar, eu sou procurado por uma pessoa que quer expor o caso dela, evidentemente em particular, às vezes simplesmente expor, às vezes simplesmente desabafar. Uma mulher adulta, que já passou por sua vida praticamente quase tudo, e chega e fala: quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu sofri abuso sexual. E eu nunca mais fui a mesma. E eu não quero isso para os meus filhos. Não quero isso para ninguém. Bem, dentro dessa campanha também existe uma cartilha que é muito simples. Foi feita por mim e 2 amigas, a Mônica e a Neire, lá de Divinópolis, que ela simplesmente busca trazer, de uma maneira bem coloquial, algumas informações a respeito do fato. Nós temos divulgado essa cartilha, a capa é essa. Ela tem sido reproduzida, eu trouxe algumas aí e vou distribuí-las depois. Isso é importante para a conscientização. Temos outras entidades que produzem também material sobre isso na internet, esse material é farto. Essa cartilha é do Ministério Público de Minas Gerais, especificamente sobre internet, crimes cibernéticos. E, importante deixar aqui claro, todos nós podemos contribuir de várias maneiras para proteger a criança e o adolescente. Inclusive através da denúncia responsável, evidentemente, justa, nos órgãos próprios. Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar, tem o Disque 100, existem na internet muitas páginas especializadas em receber esse tipo de denúncia. Isso pode salvar uma vida, isso pode salvar uma alma. E quero também deixar aqui, muito importante, quando tratamos desse tipo de crime, muita gente muito indignada, e eu entendo isso, alguns até com ódio, querem sair atrás do criminoso. Mas lembre-se que o muito mais importante do que isso, e em primeiro lugar, deve vir a assistência à vítima, aquela criança. A primeira coisa que devemos fazer é buscar o atendimento médico e psicológico para aquela criança. Ouvi-la num ambiente adequado, sem acusações, sem
procurar extrair dela, colocá-la contra a parede. E, se necessário, buscar a colocação dela num lugar seguro. Ao lado disso, mas menos importante um pouquinho, é a apuração do delito. Bem, para finalizar, meus amigos, eu quero novamente deixar aqui essa lembrança. Criança e adolescente são prioridade absoluta na nossa lei maior que a Constituição. Mas isso não é o mais importante. Elas têm que ser prioridade absoluta na nossa vida. Nada seremos se não cuidarmos hoje. Isso é para ontem das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nem precisamos do pensamento um pouco egoísta, quem vai cuidar de nós no futuro? Não é isso. O que será da raça humana, que é a imagem e semelhança de Deus? Olha, e o problema, infelizmente, é enorme. Estima-se que menos de 10% desse tipo de casos venham à apuração. O ano passado, foram movimentados na internet, de acordo com o FBI, mais de 3 bilhões de dólares em venda e compra de pornografia infantil. E para produzir pornografia infantil, você está corrompendo uma criança. Então, quero pedir a iluminação do Espírito Santo para nos dar essa capacidade de enfrentar esse tipo de problema. Eu não sou a mesma pessoa que era há cerca de 2 anos atrás. A minha mulher, que eu amo, a Tereza Cristina, tem sentido isso, a minha família toda tem sentido. Ninguém passa por esse tipo de coisa ileso. Por isso eu me senti muito acolhido, ouvindo as palavras da Salete. E isso só o Espírito Santo pode nos dar. A capacidade de ter indignação, de ter os seus dons para enfrentar esse tipo de problema, que todos nós precisamos ter. Todos nós. E só vamos ter com as bênçãos do Espírito Santo, que eu peço humildemente para todos nós. Muito obrigado. So anytime you stop me, you want your